Boa noite, irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, dia 19 de janeiro, nós nos encontramos para mais uma noite de oração, momento em que nós colocamos as nossas vidas diante de Deus em oração, colocamos diante dele as nossas petições, as nossas necessidades, na certeza de que ele tem ouvido as nossas orações e na certeza de que no tempo certo, de acordo com a sua sabedoria, de acordo com a sua soberania, ele também tem respondido às nossas orações. Então quero convidar você a orar comigo agora e a buscar a face de Deus para esse momento. Vamos orar então? Deus bendito, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, porque tu és Deus e Senhor das nossas vidas. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe das nossas necessidades e nós invocamos o teu agir, a tua presença neste momento, Pai, para que o Senhor venha nos abençoar, para que o Senhor venha cuidar de nós nesta hora de culto e para que o Senhor venha ouvir também o clamor de cada um dos teus filhos, cada um com sua necessidade, cada um com o seu problema, que o Senhor venha olhar para as nossas vidas, ó Pai. Recebe também a nossa adoração, o nosso louvor, ó Deus, porque Tu és Deus presente em nossas vidas. O Senhor tem respondido às nossas orações, temos visto a Tua mão se movendo em nosso favor, ó Pai, e por isso somos gratos a Ti e por isso permanecemos crendo, ó Pai, que o Senhor tem grandes coisas para fazer em nossas vidas, ó Pai. Ser conosco nesse tempo que vamos estar diante de Ti em culto, é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Quero convidar você a cantar essa canção comigo. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, lugar secreto, só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Tua presença, 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 Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta
e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aleluia, a presença de Deus é o nosso prazer dia após dia. Amém. Meu irmão, minha irmã, quero deixar com você hoje uma reflexão no livro do profeta Isaías, capítulo 46. Livro do profeta Isaías, capítulo 46. Nós vamos ler o capítulo todo, é um capítulo curto, então podemos ler por completo. Então, Isaías 46, que diz assim: os deuses Bel e Nebo se inclinam e caem no chão. Esses ídolos são colocados nas costas de animais de carga, são um peso enorme para os animais cansados. Os deuses se inclinam e caem, eles não podem se salvar e são levados pelos inimigos. Escute, povo de Israel, escutem todos os descendentes de Jacó que ficaram vivos. Desde que vocês nasceram, eu os tenho carregado, sempre cuidei de vocês. E quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. Cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Eu os criei e os carregarei. Eu os ajudarei e salvarei. Com quem é que vocês podem me comparar? Quem é parecido comigo? A gente que pega uma boa porção do seu ouro e uma enorme quantidade da sua prata e paga um ourives para que com esse ouro e com essa prata ele faça um Deus. E depois se ajoelham diante desse Deus e o adoram. Então carregam a imagem nas costas e a colocam no seu lugar. E ali ela fica sem poder se mexer. E se pedirem socorro à imagem, ela não atende. Ela não pode livrá-los das suas dificuldades. Pecadores, lembrem disso. Pensem bem e tenham juízo. Lembrem do que aconteceu no passado e reconheçam que só eu sou Deus, que não há nenhum outro como eu. Desde o início anunciei as coisas do futuro. Há muito tempo eu disse o que ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido, que eu faria tudo o que havia resolvido fazer. Estou chamando um homem para que venha do Oriente, de um país distante. Ele vem rápido como uma águia para fazer o que eu ordeno. Vou cumprir o que prometi, vou fazer o que planejei. Gente teimosa, escute aqui. Vocês pensam que a sua salvação vai demorar, mas vou fazer chegar logo a salvação que prometi. Ela não vai demorar e em breve eu conseguirei a vitória. Eu salvarei os moradores de Sião e repartirei com o povo de Israel a minha grandeza. Irmãos e irmãs, quando o profeta Isaías escreveu essa passagem, o seu objetivo era mostrar, por um lado, a fragilidade dos deuses da Babilônia e, por outro lado, o poder do Deus Jeová. O texto mostra que as estátuas dos deuses naquela época foram derrubadas, foram quebradas, foram despedaçadas e não puderam fazer nada por si mesmas. Os pedaços das estátuas foram carregados pelos inimigos da Babilônia e eles não puderam fazer nada para salvar os seus deuses. Uma grande parte dos judeus, que era o povo de Deus, tinha passado a adorar aqueles deuses, os deuses babilônicos. Eles haviam se esquecido do Senhor, eles haviam se esquecido do Deus verdadeiro. Então Deus usou o profeta Isaías para chamar essas pessoas ao arrependimento. O chamado do Senhor naquela época era para que eles se arrependessem e voltassem a confiar somente em Jeová, que é um dos nomes hebraicos de Deus. E assim como o povo de Israel teve a sua fé abalada
por conta das dificuldades da vida, e por conta dessas dificuldades eles acabaram buscando deuses falsos, né? Nós também passamos por momentos de dificuldade e, consequentemente, de arrefecimento da nossa fé. Diferente dos judeus do passado, em geral, nós não buscamos a ajuda de deuses criados por mãos humanas. Mas por outro lado, irmãos e irmãs, existem momentos em que nós ficamos um pouco relaxados no nosso relacionamento com Deus. Existem momentos em que a nossa comunhão com Deus se esfria, e é por isso que Deus tem um chamado para nós hoje também, assim como teve para o povo judeu lá no passado. E o seu chamado para nós hoje é: continue confiando somente em mim. E existem pelo menos duas razões que eu encontro aqui no texto para que nós continuemos confiando no Senhor, e esse é o assunto da nossa reflexão de hoje. A primeira razão pelo qual nós podemos continuar confiando em Deus, eu encontro nos versículos 3 e 4. O texto diz que Deus tem nos carregado desde que passamos a existir como seres vivos. Ou seja, Deus nos conhece e cuida de nós desde o momento em que fomos gerados. E não para por aí. O texto diz que Ele vai cuidar dos seus filhos até a sua velhice, até quando ficarmos de cabelos brancos. Isso significa que o Senhor sempre cuidou de nós e sempre cuidará. Um dos grandes erros do povo judeu lá no passado foi abandonar o Deus verdadeiro e passar a confiar em deuses falsos, nos deuses babilônicos e nos deuses das nações que acabaram dominando o povo naquela época. Em geral, nós não temos esse problema, nós não confiamos em estátuas, mas nós cometemos um outro erro tão terrível como o dos judeus. Nós confiamos demais em nós mesmos. Nós crentes, nós cristãos, temos o hábito de achar que nós podemos, que nós conseguimos, que nós fazemos, que nós vencemos sozinhos. E esse erro, irmãos e irmãs, tem levado muitas pessoas à ruína. Muitos crentes estão se arruinando dia após dia, porque deixam de confiar no cuidado de Deus para confiar em si mesmos. Ouça, meu irmão, ouça, minha irmã. Se o Senhor sempre cuidou de nós e sempre cuidará, essa é a promessa da palavra, para que nos enganar pensando que nós somos todo-poderosos ou que nós somos os donos da situação? Para que abandonar o cuidado daquele que é perfeito nas suas ações, a fim de confiar no cuidado de alguém, no caso nós, cheio de imperfeições? Mesmo que a gente esteja conseguindo ser bem-sucedido na vida, a gente tem que parar para pensar que esse sucesso, que esse êxito não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. Vem do Deus que nos impulsiona, vem do Deus que nos dá sabedoria, vem do Deus que nos dá habilidade, que nos dá agilidade. Portanto, meu irmão, minha irmã, o chamado de Deus é: continue confiando somente em mim, porque eu sempre cuidei e sempre cuidarei de vocês. A reflexão que nós precisamos fazer é: não vamos abandonar a nossa fé em Deus pensando que nós podemos fazer sozinhos. É sempre Deus que está por trás de nós, nos levando para aquilo que Ele tem preparado para nós. É sempre Deus que está diante de nós, abrindo portas,
Se nós temos algum tipo de mérito, nós devemos, na verdade, nos orgulhar no Deus a quem servimos e não nos nossos méritos, porque até os nossos méritos foram dados pelo nosso Deus. A segunda razão pela qual nós devemos continuar confiando em Deus está no versículo 9. Deus estava falando para os judeus assim: lembrem-se do que eu fiz por vocês no passado. Trocando em miúdos, é isso que Deus estava dizendo no versículo 9. Os judeus eram o povo escolhido de Deus. Deus fez coisas maravilhosas na vida desse povo. Você se lembra? Ele abriu o Mar Vermelho para que fugissem do faraó. Ele deu alimento, ele deu água, ele deu sombra durante a caminhada no deserto. Ele deu vitórias após vitórias contra os povos inimigos, e Deus os presenteou com um grande número de bênçãos. Mas os judeus eram um povo de memória curta, pelo menos na época contada aqui pela Bíblia. Apesar de preservar muito bem a sua história, era uma nação que desvalorizava muito as bênçãos do passado. Você olhar para a palavra, você vai ver que Deus jamais abandonou os judeus. Eles eram o povo escolhido de Deus. E da mesma forma, irmãos e irmãs, Deus nunca nos abandonou e Deus nunca nos abandonará, porque em Cristo Jesus nós também somos o povo escolhido de Deus. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 está escrito assim: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. 1 Pedro 2, versos 9 e 10. Olhe para o seu passado, meu irmão. Olhe para o seu passado e veja o quanto Deus lhe abençoou. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Se Ele fez no passado, Ele fará no presente e fará no futuro. Se Ele abençoou no passado, Ele está abençoando no presente e continuará abençoando no futuro. E diante disso, nós podemos continuar confiando em Deus, mesmo diante das dificuldades pelas quais nós passamos, mesmo diante das dúvidas e incertezas pelas quais passamos, podemos continuar confiando em Deus, porque Ele abençoou o nosso passado. E a memória do que Deus fez por nós no nosso passado deve irrigar a nossa fé no presente e nos fazer crer que esse Deus que fez é o mesmo Deus que faz agora e o Deus que continuará fazendo grandes coisas por nós. Talvez você olhe para as circunstâncias que o cercam no presente momento e pensa que vai ser muito difícil sair dessa. Você olha ao redor e fala: não tem saída para mim. Aí a sua fé acaba enfraquecendo, acaba arrefecendo, esfriando. Mas eu quero que você saiba, meu irmão e minha irmã, que Deus sabe da sua vida, Deus sabe dos seus problemas, Deus sabe das suas dores, Deus sabe das suas lágrimas, Deus sabe dos seus sonhos. Ele te conhece desde o seu nascimento. Ele nunca deixou de cuidar de você, mesmo quando tudo parecia ou ainda pareça obscuro. Deus nunca deixou de cuidar de você. Por isso, olhe para o seu passado, veja o que Deus já fez por você e reanime-se a continuar confiando em Deus, pois a promessa do versículo 4 é sua: eu os criei e os carregarei, eu os ajudarei e salvarei. Essa promessa do Senhor é para você. Talvez agora, neste presente momento, tudo esteja muito difícil, a sua fé esteja enfraquecida,
mas continue confiando, porque Deus é por você. Ele segura forte nas suas mãos. E em breve, todo esse problema, toda essa luta, toda essa dor vai passar e você vai ver que Deus nunca te abandonou e nunca te abandonará. Vamos orar? Vamos colocar as nossas vidas diante de Deus? Você que tem caminhado conosco no pacto de oração, você que está aí na sequência do pacto de oração, da campanha de fé que você já consagrou diante de Deus, vamos colocar esses pedidos diante de Deus. Você que deseja começar hoje uma campanha de oração pela sua vida, pela vida de alguém, então quero orar por você para selar esse pacto de oração, essa aliança de fé com Deus, que nada mais é do que uma aliança de perseverança. É um tempo em que a gente aprende a perseverar diante de Deus em oração. E você que não está fazendo pacto de oração, mas toda terça-feira você tem buscado a Deus por algum motivo, por alguma necessidade, vamos colocar tudo isso diante de Deus agora. Coloque tua vida na presença do Pai, coloque esse pedido de oração agora diante de Deus, que nós vamos orar por ele em nome de Jesus. Pai Santo, eu coloco diante de Ti a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, Senhor, na certeza de que o Senhor sempre cuidou e sempre cuidará de nós. Pai bendito, nós vimos na Tua palavra hoje o cuidado que o Senhor teve com o Teu povo no passado. E essa palavra, ó Deus, se torna nossa também, porque nós que entregamos nossas vidas a Cristo, também somos povo de Deus. Então nós nos apropriamos dessa palavra, Senhor, na certeza de que o Senhor cuidou e sempre cuidará de nós. E por isso apresentamos a Ti os nossos pedidos de oração, apresentamos a Ti, Senhor, as nossas necessidades, as nossas súplicas, e pedimos que o Senhor venha com poder e graça atuar em cada situação das nossas vidas. Pai, aqueles irmãos que estão caminhando no pacto de oração, nessa campanha de 7 semanas que temos oferecido a Ti, Pai bendito, abençoa também, dá a eles um espírito de perseverança, um espírito de luta, ó Pai, para que continuem firmes buscando a Tua face, recebendo a orientação do Teu Espírito Santo, para que tomem decisões acertadas, de acordo com as orientações que o Senhor tem dado. Pai Santo, eu oro pelas famílias, Senhor, eu oro pela unidade das famílias, eu oro, Senhor, pela vida financeira do Teu povo, eu oro, Pai, pelos sonhos e projetos de vida de cada um, eu oro, Senhor, para livramento, eu oro para libertação, Senhor, libertação de vícios, libertação de pecados, ó Pai. Vem, Senhor, em nome de Jesus, tocar em cada coração, em cada vida, com um poder libertador. Se o maligno tem trazido prisão, tem trazido prejuízo para a vida desse Teu filho e dessa Tua filha, faz cair por terra toda a obra de Satanás em nome de Jesus, e que o Teu filho e a Tua filha seja livre para viver na Tua presença, em santidade, em alegria, ó Pai. Deus, eu oro por aqueles que estão vivendo um momento de tristeza, de depressão, um momento de dificuldade emocional. Pai, venha irrigar a emoção do Teu povo, da Tua alegria, da Tua paz, do Teu renovo, Senhor. Ó Pai, a paz do Senhor é promessa da Tua palavra, então alcança essas vidas com essa paz. Cuida de nós, cuida do Teu povo, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana cheia da graça e da presença de Deus. Nós nos encontramos novamente no domingo para o nosso culto presencial para quem quiser e puder vir aqui para o templo, e culto online para quem não puder vir ou nem não for de Jaguapitã, né? Você pode acompanhar o nosso culto pelo canal do YouTube. Que Deus te abençoe, uma ótima semana, fique com Deus e tchau, tchau.